Está começando mais um programa UFAO no combate ao coronavírus. E a nossa entrevistada de hoje é a professora Mércia Pimentel, que é professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Inicialmente, professora, muito obrigado por ter aceito o convite de conversar aqui com a gente e para falar de um projeto que é um projeto que eu reputo como um dos mais bonitos desenvolvidos dentro da área acadêmica, dentro da nossa Universidade Federal de Alagoas. E eu queria que você explicasse melhor para quem está nos acompanhando que projeto é esse. Inicialmente, obrigada também pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse projeto, que é um projeto de alcance nacional, e de utilidade pública, vamos dizer assim, porque é um projeto que faz homenagem às vítimas fatais do coronavírus. Eu falei vítimas fatais, mas eu vou falar das pessoas que morreram em decorrência do coronavírus, porque a ideia é humanizar. Então, a gente não vai chamar de vítima, a gente vai chamar de pessoa. Então, a ideia é ir além desses números. A gente acompanha o boletim estadual de saúde com os números de óbitos e a gente vai além desses números. A gente vai tentar conhecer essas pessoas. A gente vai conhecer essas pessoas a partir da ótica dos seus familiares e amigos. Então, a proposta do projeto é essa, É a gente dar dignidade àquelas pessoas que não tiveram a oportunidade da despedida, Que não tiveram a oportunidade do velório. Então, o projeto ele tem várias frentes, Uma delas é essa, É essa da proposta da humanização. Tem uma frase, assim, que é a frase que está à frente assim, de qualquer reflexão quando a gente pensa no projeto e no momento atual. E é a seguinte: não há quem goste de ser número, a gente merece existir enquanto prosa. Então a gente pensa enquanto prosa, enquanto poema, enquanto vida, memória, história, é isso que o projeto pretende fazer, contar as histórias dessas vidas. Para que a gente possa entender, professora, nós temos um projeto nacional que traz números e nomes, Quando eu falo números é porque tem que se apresentar o tamanho da tragédia, humanizar Sim. esses números na sequência. Existe esse projeto nacional. O projeto daqui é um projeto daqui de Alagoas, mas que tem parceria com esse projeto nacional. Explica como é que é essa logística, professora. Então, o projeto Inumeráveis é um memorial digital dedicado a essas pessoas que morreram em face do coronavírus. E eu fui convidada a entrar nessa rede. Então, eu pensei que eu não poderia sozinha compor essa rede. Claro. E pensei em fazer um projeto de extensão. Nesse projeto de extensão, nós temos em torno de 27 pessoas colaborando. Então, a gente aborda as famílias, conversa com elas no momento em que elas podem falar e querem falar. E elas contam a história dos seus familiares. A partir dessa narrativa, a gente faz um texto tributo, e esse texto tributo é publicado no Memorial Nacional, nesse memorial digital. Então, a ideia é essa mesmo, assim, a gente dá um abraço a essas pessoas que não puderam fazer isso com seus amigos e familiares. Então, é um projeto nacional e em Alagoas a gente diz que é uma extensão desse nacional. É um projeto de extensão que trabalha também a formação dos alunos, porque eles utilizam técnicas de entrevista, de redação, de edição, de revisão e, por fim, a gente publica, Atualmente, a gente só está publicando na plataforma nacional, mas estamos trabalhando assim, a nossa logo e daqui para frente, eu acho que nos próximos dias a gente já vai estar com as nossas redes. E aqui somos os memoráveis, é Memoráveis de Alagoas, a gente está chamando assim. Já tem previsão para o lançamento dessas redes, professora? É só o trabalho com a logomarca que a gente está tentando pensar numa imagem que represente bem o projeto e a situação atual. Então, assim, por isso que a gente está demorando um pouquinho. Mas isso não impede de o familiar ou o amigo visitar o site, a plataforma nacional, e visualizar lá as narrativas. Eu falei em texto tributo, eu não expliquei. O texto tributo é um texto que resume um pouco da história dessa pessoa, traz um pouco da trajetória. Então, ele é um texto poético, recheado de literariedade, que toca quem lê. Por isso eu convido a todos a visitar essa plataforma e se aproximar um pouco do texto, das pessoas
e quem fizer isso vai sentir um pouco do que é o nosso projeto. Quem são essas 27 pessoas envolvidas, professora? São 19 estudantes e o restante é de profissional e um professor. Então, assim, a maior parte é estudante. E o interessante do projeto é isso. Como é um projeto de extensão, estamos contribuindo com a formação deles. Então, nós os deixamos livres para produzir e depois o que a gente faz é editar e revisar. Nós dividimos o projeto conforme um grande grupo de trabalho e dentro desse grupo de trabalho nós dividimos em GTs, né, em grupos menores. Nós fizemos o grupo de apuração, porque nós temos os números, nós não sabemos quem são as pessoas. Então esse grupo de apuração vai buscar esses nomes. E aí busca a partir de hashtag, a partir de pesquisa no Google, a partir da conversa com as pessoas, com os amigos e outras formas que eles têm de buscar esses nomes. Inclusive, nós disponibilizamos também o número de telefone, Oscar, se você me permite falar, que é o 9954-6033. O familiar que se sentir à vontade pode entrar em contato conosco e ele vai ser recebido de uma forma afetuosa, né, de uma forma gentil e respeitosa. A gente sempre espera o tempo do luto. Se o familiar ou o amigo não quiser falar, nós esperamos e quando ele se sentir à vontade, a gente faz essa abordagem, né? É uma abordagem, como eu falei, respeitosa. Então, voltando a esses grupos de trabalho. Então, nesse grupo inicial, os alunos fazem a apuração. Depois de feita a apuração, a gente sabendo quem é o nome, quem é a pessoa, esse grupo encaminha para um outro GT, que é o GT de redação. Eles vão fazer o texto tributo e também o epitáfio, que é aquela frase que melhor representa a pessoa. Depois da redação, nós, professores e jornalistas, temos também jornalistas envolvidos, nós revisamos, editamos o texto e encaminhamos para a publicação. Aí é o GT3, que é o GT de divulgação. Nós também estamos fazendo esse relacionamento com a mídia, convidando também a imprensa a se aproximar. Estamos concedendo algumas entrevistas, né, para mostrar o projeto. E é um outro GT, que é o GT muito importante, que é o de audiovisual. Porque até então a gente está escrevendo, é o texto. A nossa proposta é ir além um pouco do Inumeráveis Nacional, mostrando os rostos dessas pessoas, mostrando quem foram elas, né? Então a gente pede que os familiares forneçam uma fotografia e a partir dessa fotografia nós vamos fazer um vídeo homenagem. Então nós temos muitas ideias aí aflorando e espero que nós consigamos, né, pôr em prática nos próximos dias. Então acho que a do vídeo mostra que as pessoas elas têm identidade, elas têm peculiaridades e a gente consegue diferenciá-las, né? Quando vemos as fotos daqueles textos. Então, a ideia é essa. E é interessante para quem acompanha a história de jornalismo, né? Era muito comum que a gente tivesse nos jornais impressos, né, o setor de obituário. Inclusive jornalistas especializados nisso. Né? Não muito no Brasil, mas em outros lugares do mundo existia o especialista da redação de obituário. E nós estamos falando de uma coisa, gente, que ela passa longe da morbidez, que fique claro isso. Porque apesar de você abordar a morte, você aborda a morte de uma forma diferente, num cenário diferente. Uma coisa é você poder oferecer a um familiar, de forma carinhosa, de forma cuidadosa, a oportunidade de prestar uma homenagem a um ente querido e que, em muitos dos casos, sequer ele teve a oportunidade de se despedir. Então, eu acredito até, professora, que por mais que seja duro o momento, ela é uma aproximação mais, como eu poderia dizer, mais acessível. Eu acredito que exista pelas famílias, óbvio que muitas podem não querer, o desejo de falar sobre esse ente querido, contar um pouco dessa história, de ela não ser apenas uma estatística. Então, diante disso, como é que é esse processo de aproximação? Como é que vocês têm percebido que as pessoas têm recebido a abordagem de vocês? Oscar, você falou das estatísticas, elas importam sim para a gente pensar em políticas públicas, claro, né, no melhoramento dessas políticas, mas os nomes nessa situação, né, que a gente está vivenciando de só aumento de números, né, de coronavírus, isso assusta um pouco. Assusta e, por outro lado, também
pode naturalizar, né? Começar a achar que é normal e não valorizar a situação. Então, a gente aborda, né? Nós abordamos o familiar e muitas vezes percebemos que ele não está preparado para falar. Conversamos com o grupo, né? Assim, temos assim uma linha, vamos dizer, uma linha editorial, do sentido de que de abordar o familiar, conversar com ele, se ele não tiver disponível para falar, nós aguardamos. Acontece também deles nos procurarem depois, e aí a gente faz o texto, faz a homenagem. Quando eu falei em linha editorial, é no sentido de, no texto, não abordar aspectos negativos da pessoa que se foi. Então, a nossa proposta é lembrar de situações que sejam agradáveis. Então, nós fizemos uma reunião com os estudantes e dissemos, olha, se o familiar começar a falar e remeter algo que traga tristeza, não vamos valorizar isso, vamos colocar, né, vamos deixar registrada a memória daquela pessoa como algo que vai ficar para a posteridade. Então, aspectos negativos a gente não leva em consideração. E aí, respondendo a sua pergunta, a abordagem sim é um pouco difícil para o familiar e para nós também, porque o psicológico ele fica um pouco abalado, né? Porque a gente sabe que está falando com alguém próximo à pessoa que se foi. Então, nós estamos trabalhando isso, assim, sempre conversando com os alunos, pedindo para que eles se aproximem com cuidado, isso também nós fazemos. Eu já recebi várias mensagens porque como eu estou disponibilizando esse número de telefone, alguns familiares também nos procuram. Então a gente sente, né? Eu percebo se é o momento ou não dele falar. E aí quando ele fala, nós percebemos a gratidão, né? A gratidão, esse sentimento de felicidade, de demonstrar que aquele texto ali, materializado no portal, foi uma forma de despedida e eles nos agradecem depois. Então, para a gente é muito recompensador, né? Ou seja, há essa preocupação de que eles revisem o que vai ser postado para evitar qualquer tipo de desconforto. Eles sabem de forma prévia o que é que vocês vão falar sobre ele, ou de que forma o texto final ficou, professora? Nós podemos disponibilizar. Na maioria das vezes eles não pedem, né? Não. Mas se pedirem a gente faz sim, né, a edição, porque tem que ficar de acordo com o que ele gostaria de visualizar. E a gente está falando de um trabalho investigativo também, porque para quem conhece o boletim, né, que é publicado pela Secretaria de Saúde do Estado, ele traz números, né, gênero e idade. Né? Por questão ética, não é divulgado o nome da vítima, né? Cabe à vítima. E hoje a rede social ela possibilita isso, muitas pessoas se despedem dos seus entes queridos, né, anunciando a causa da morte, só para que você possa entender que o boletim traz idade, gênero e local, né, ou cidade, no caso, onde aconteceu o óbito. Então, tem esse trabalho investigativo que não deixa de ser também um exercício jornalístico, né, professor? Sim, sim. Inclusive, há também um movimento de negação, né? Nós tivemos contato com um familiar que disse que não era Covid e que, graças a Deus, não era Covid. Então, o que a gente está observando? Que está um processo de estigmatização da doença, né? Algo negativo e que as pessoas, muitas não querem falar sobre. Então, desse contato desse familiar, fui eu quem abordou e percebi que ele não estava querendo falar e que não reconhecia o problema da mãe dele, acho que era a mãe. E aí a gente, nesse caso, né, deixou de lado. Então, a gente está fazendo aos poucos, nós não temos pressa, né, de fazer, né, o levantamento completo desses mais de 300 óbitos. Aos poucos a gente vai acompanhando e vai sentindo a resposta do familiar. Acho que a ideia é essa, a ideia não é fazer do momento um projeto acadêmico, né, tratar a situação de modo frio, com frieza. A ideia é a gente, como é um projeto de extensão, é aproximar a universidade da população, né, da sociedade. Estamos fazendo isso. Na medida em que a gente vai conseguindo retorno, a gente vai produzindo texto e vai projetando. É lógico que nós estamos falando de um projeto que é profissional. Você trabalha em todos os processos do jornalismo, desde a apuração, né, desde a edição,
a divulgação, enfim, em alguns casos, né, a parte gráfica também, mas existe também um lado pessoal. O que é que tem sido... Eu vou perguntar diretamente a você, professora, mas com certeza deve ser perceptível para os outros que participam. Pessoalmente, o que tem sido para você participar de um projeto como esse? Interessante, sabe, Oscar, que quando eu disse que faria o projeto aqui, eu coloquei nas redes sociais um pedido assim, de pessoas interessadas em participar comigo. Então, a busca foi intensa. Então, muitas pessoas nos procuraram e disseram que tinham interesse e estão engajadas, né, conosco. O que a gente sente em relação a isso é um sentimento de, acho que prestação de contas, assim, né, porque a gente consegue dar ao familiar uma resposta que talvez o Estado não conseguiu, né, fornecer. E é paradoxal também, e a gente sente um pouco de tristeza por estar numa situação o que dessa, é absolutamente né? natural de passagem, né? Sim. Somos humanos, a gente está sentindo a dor da outra pessoa, quem está sendo entrevistado ali, né, as pessoas que vocês estão abordando são pessoas que estão passando por uma dor de luto, que é uma dor muito forte. Então não tem como não abalar o profissional, né, professora? Não, a gente fica muito triste, assim, né? E é diferente a forma de abordagem, né? Porque quando eu fiz minha tese, eu estudei a morte enquanto produto do capitalismo, né? Esse processo de mercantilização da morte. Então, eu percebia esse modo frio como o discurso da morte circulava. E agora eu estou de um outro lado, né? E percebo que não é essa forma que nós tratamos a morte. É de um modo humanista, de um modo gentil, de um modo afetuoso. Então, todos que nos procuram assim, sentem isso, porque nós fizemos esse trabalho de preparação com os alunos e nós estamos diuturnamente trabalhando isso para que a gente não prejudique ainda mais a situação das pessoas que estão enlutadas, né? Pois é, surreal. A gente torce tanto pelo fim da pandemia, que a cada dia que passe o trabalho de vocês fique escasso. É isso que a gente deseja. Que menos mortes precisem ser investigadas, que a gente tenha uma quantidade muito menor de apurações a ser feitas. Sim. E quando esse dia chegar, a gente sabe que está, pelo menos, numa situação maior. Ninguém sabe como vai agir esse vírus depois de uma imunização em massa, se ele será sazonal ou não, como outros, mas que quanto mais escasso for o trabalho de vocês, eu tenho certeza que será mais gratificante ainda para todos, professora. Sim, com certeza. Inclusive, quando houver esse pico mesmo, né, do coronavírus, a gente vai comemorar a descida, né, dessa curva. E aí, essa descida demonstra que a gente não vai ter muitas pessoas para buscar, né, muitos nomes para buscar. E a gente vai comemorar, porque vai ser, não sei se outras mortes virão, nós esperamos que não. E se não, a gente vai comemorar e vai encerrar o projeto de um modo muito contente, assim. Vamos fazer assim, inclusive eu queria até falar, Oscar, para você que nós estamos planejando uma exposição no dia de finados com as imagens dessas pessoas e algumas outras coisas que a gente está produzindo. Eu não vou divulgar muita coisa agora, porque a gente está ainda nesse momento de preparação, de planejamento, mas a ideia é essa. Eu espero que em novembro, né, nós já tenhamos saído dessa situação e que esse momento da exposição seja um momento, talvez, de encerramento. Gostaria do projeto. Ou, de repente, da despedida de muitos que sequer puderam se despedir dos seus entes queridos. Sim. Será um momento, tenho certeza, carregado de emoção. Os abraços, né? Verdade. Acho que ali vai ser, acredito que ali vai ser possível. Espero sim, né, que esses números diminuam e que a gente possa falar, né, cada vez menos dessas mortes e desses nomes. Professora, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi mais um programa, o FAO no combate ao coronavírus.